Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, GTO. Vou dar as minhas primeiras impressões, elas vão ser baseadas na leitura do primeiro e do segundo volume desse mangá, né? Pois bem, antes de começar a falar de GTO, acho que eu tenho que dar uma contextualizada no porquê eu cheguei nesse quadrinho, né? Uma coisa que eu acho muito legal no Ministério dos Quadrinhos, em ter um canal no YouTube, é que não é uma via de mão única. Embora, por exemplo, nesse momento eu estou gravando, eu estou olhando para uma câmera, a cara que eu estou vendo é a minha mesma, né? É assim, e eu sei que, bom, botei lá no YouTube, né, vocês vão e assistem, mas não é uma via de mão única, né? São vários feedbacks, né, seja a partir aqui dos comentários do canal, seja de e-mails, mensagens no Instagram que eu recebo, eu acabo não conseguindo responder todas as mensagens aqui do canal, por falta de tempo mesmo. Eu leio todas, assim, mas acabo não conseguindo por falta de tempo, né? De tocar as diversas outras coisas e fazer o canal aí no tempo livre, né? Mas essas mensagens aqui nos comentários, ou e-mail que eu recebo, ou coisa no Instagram, elas me afetam bastante. Eu descubro muita coisa. Eu não estou aqui, tipo, como falando, como é que eu entendo de quadrinhos e aqui, leia isso, né? Não é isso, né? Eu, bom, divido minha leitura com vocês e com frequência vocês dividem suas leituras comigo, né? E eu descubro coisas. E esse GTO é algo que eu descobri graças a um inscrito aqui do canal, Flávio Novasek, que fez uma indicação num vídeo que eu coloquei sobre acho que 10 quadrinhos para usar em sala de aula, né? E ele falou que esse GTO era um quadrinho muito legal, que ele gostaria de ter lido antes, quando estava no ensino médio, assim, né? Porque GTO é um quadrinho sobre a docência, assim, né? Eu agradeço muito ao Flávio por ter me indicado, e não só me indicado. O volume 2 estava esgotado. Quando o volume 2 voltou a estar disponível, ele também me avisou, né? Agradeço bastante, assim, né? Eu não tinha a mínima ideia de que algo assim existia. Eu sou professor, né? Eu não tinha a mínima ideia de que existia um quadrinho sobre a docência. Eu já tinha visto esse título, né? GTO. Mas eu confesso para vocês que a capa não me fazia pensar que era um quadrinho sobre o ser professor, né? Olha só, né? Não me fazia mesmo pensar nisso. Não sabia nem um pouco do que isso se tratava, né? E assim, não fazia ideia mesmo, né? E aí, bom, fui saber que GTO é Great Teacher Onizuka. Talvez se eu tivesse prestado um pouco mais atenção na capa, eu saberia, né? Tipo, o grande professor Onizuka, assim, né? E esse é um quadrinho que pra mim é difícil de resenhar. Pra mim, né? Não é porque ele tem uma estrutura difícil de comentar, não é nada disso, né? Mas pra mim essa obra do Toru Fujisawa é o autor, né? É difícil de comentar, porque ela despertou sentimentos muito díspares, assim, né? Tentar explicar isso melhor aos poucos. Eu vou mostrando um pouco os desenhos enquanto falo, né? Os desenhos do Toru Fujisawa, né? Primeira coisa, eu achei isso muito engraçado, assim, né? Muito engraçado, eu gargalhei em vários momentos, né? E a segunda é que, em linhas gerais, esse quadrinho ele apresenta com frequência, nem sempre, mas com frequência, né? Pelo menos nesses dois primeiros números, uma visão da docência com a qual eu não compactuo, né? Mas vamos por partes, né? Vamos primeiro no muito engraçado, né? O Onizuka, que é o protagonista, esse que está na capa aqui, ele é um professor improvável, né? É alguém que nunca gostou de estudar, nunca pensou em ser professor e que inclusive pagou para que fizessem a prova dele para a universidade, assim, né? Ele é um encrenqueiro, pensa algo como o Yusuke Urameshi do Yu Yu Hakusho, se tornando professor, né? E ele se torna professor pelo pior dos motivos. O que acontece, né? Ele encontra uma colegial e ele acaba num motel com essa colegial, né? E ela o larga, assim, ela tá decepcionada com o seu namorado, ela o larga quando o namorado dela chega, né? E, bom, quem é esse namorado dela? É um professor dela, né? Um homem, para todos os padrões, feio, pouco interessante, assim, né? Que num outro contexto nunca teria atenção de uma menina como aquela, assim, né? E, bom, ele se torna professor então por ver como é que aquele homem daquele jeito despertou desejo naquele tipo de garota que ele deseja. E a gente sabe, né, todo o fetiche que há no Japão em relação às colegiais, né? É esse fetiche que o move, né? Ele quer se tornar professor para conseguir namorar as colegiais, né? Namorar essas garotas, assim, né? Mas é aqui que vem a grande virada. E isso está logo de cara, assim, né? Na prática ele é diferente, né? Esse é o desejo dele.
Esse é o desejo dele, né? Mas na prática ele não abusa das alunas mesmo quando tem a oportunidade, né? E essa oportunidade se coloca para ele, assim, né? Ele se importa com os estudantes, assim, né? Então tem uma contradição entre a expectativa e a realidade, né? Sei lá, o desejo mais profundo dele não era realmente abusar das meninas, assim, embora tenha esse desejo que o motivou a decidir ser professor, né? A docência acaba revelando o melhor dele, né? Ele não muda do dia para a noite, não é isso, mas ele é salvo pela docência, ele é salvo, né? E a postura dele afeta os estudantes, assim, né? E embora nesse momento que a gente está aqui no mangá, nesse volume 2, a gente está vendo a jornada dele para se tornar professor, né? Ele é alguém que se importa com os alunos, né? Ele se lembra de como é ser aluno, né? E ele tem métodos extremos, né? Tinha uma menina que estava com problema na casa, né? Ele invade a casa com uma marreta, a casa da menina, tem coisas assim, né? Tem que lembrar que é um mangá. O mangá vai contar a partir do exagero, né? Ele tem toda uma estética do shonen aí, né? Nesse shonen de batalha, né? É uma comédia sobre docência muito divertida, assim, né? Exagerada e divertida. Mas eu falei da concepção de docência que por vezes aparece, da qual eu discordo, né? Aqui há um certo olhar sacerdotal, ou melhor, né, uma concepção sacerdotal sobre a profissão de professor, né? O que eu quero dizer com isso, né? É uma visão que é como que se nega a vida do professor, né? Como se o professor ele acabe se resumindo, o bom professor ele acaba se resumindo ao ser professor. O ser professor assume toda a pessoa dele. É claro que o aluno tem essa visão. Eu, quando aluno, cara, se encontrava um professor numa festa, era a coisa mais extraordinária do mundo, né? Esse cara sai da escola e ele existe, né? Porque eu achava, pô, professor, todo mundo ia embora da escola, ele desligava e ficava lá, né? Claro que o aluno tem essa visão, beleza, né? Mas essa é uma visão socialmente partilhada, às vezes, que não é legal, assim, né? Que parece que o bom professor é aquele que se anula e ele vive em função de resgatar os alunos, né? Ele faz, repare, né? O Onizuka ele faz muita diferença na vida dos alunos. A gente tem outros filmes assim que tem uma pegada diferente, sei lá, que é meu mestre minha vida, né? Que é isso, né? Que ele faz diferença, assim, mas reparem, né? E parece que os professores que não fazem isso são ruins, né? Que não se anulam, né? Que não vivem totalmente essa entrega, assim, né? É como se a vivência da docência não fosse uma profissão, né? E aí só tem esses dois extremos, né? Ou o sacerdote, né, que se entrega totalmente, né? Ou o que não se importa, né? E acaba também aparecendo aqui a ideia de que a formação intelectual não é importante, né? O que vale é se importar. E isso me incomodou mais porque ele é professor de ciências sociais, né? E a minha formação é em ciências sociais, sociólogo, né? E bom, fiz toda a trajetória acadêmica aí nisso, né? E o seguinte, gente, eu penso e aproveito aqui o mangá para falar disso, que a docência ela envolve três paixões, né? Ela envolve sim uma paixão pelas pessoas, o desejo de fazer diferença no mundo, né? De educar, de tornar as pessoas melhores, né? Mas ela envolve também a paixão pelo conhecimento. Ela envolve uma paixão por uma área do conhecimento, no meu caso é sociologia, né? No caso também é filosofia e literatura, mas não vem ao caso agora, né? E, por fim, a paixão pelo ensino, né? É claro que cada professor individualmente vai conjugar essas paixões de maneira diferente, né? Pode ter uma ênfase em uma ou outra, né? Só que o Onizuka é todo paixão pelas pessoas. Assim, né? E todo o resto parece não importar, né? Parece não importar, né? É um cara que está ali para ensinar a viver, né? E também para aprender a viver, tem que reconhecer isso, né? Tá isso no mangá, assim, né? Na história, isso é um problema? Não, não é um problema. É muito divertido, assim, né? Mas é que o senso comum acerca dessa profissão por vezes não ajuda, né? E aí, tipo, o professor, há toda uma idealização do professor, o professor faz por amor, né? E aí, na verdade, as necessidades, as condições desse professor pouco importam, né? Desde que ele se importe, né? E isso é muito cruel. Isso é muito cruel. E diversas obras sobre docência tem esse olhar. E aqui há um pouco disso. De novo, na história funciona, é muito divertido. Mas eu achei que valia a pena dizer isso, né? A história é muito cativante. O Onizuka é muito cativante, assim. Como eu falei, tem uma estrutura de shonen de batalha, assim, né? Cheio de exageros, assim, né? Ele quer se tornar uma lenda, o professor... O maior professor do Japão, a gente conhece essa estrutura, né? As situações extremamente exageradas, é muito engraçado.
eu quero continuar acompanhando a trajetória do Onizuka, né? Eu realmente gargalhei muitas vezes, assim. Eu realmente gargalhei muitas vezes. Mas, assim, acho que vale dizer, né, que entre o professor sacerdote e o professor, sei lá, que não se importa, tem um profissional comprometido, né? Que dentro de certos limites busca fazer o seu melhor, né? Busca fazer o seu melhor. Então, achei que valia a pena usar esse quadrinho, né, também para falar disso, né? Para falar disso. Por isso que ele me despertou esses sentimentos díspares aí, né? De sentimentos díspares, mas é um mangá tipo um pouquinho, eu vou dizer, fora da caixa pela sua temática, né? É muito é legal ver a docência sendo tematizada assim, né? E a paixão do Onizuka é muito legal de acompanhar, né? A paixão do Onizuka é muito legal de acompanhar. Enfim, minha gente, tá aí o meu olhar e algumas reflexões sobre a docência feitas a partir da leitura de GTO 1 e 2. Mais uma vez agradecendo aí o Flávio Novasek pela indicação, né? E que quiserem indicar coisas, botam aí. Eu tô sempre atento, minha gente. É isso, né? Bom, já sabe todo o resto, né? Pedir pra você curtir, pra você compartilhar, pra você se inscrever no canal, caso tenha chegado por agora. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Tem também áudio sobre quadrinhos no nosso podcast, a Voz dos HQ, se quiser seguir. O link tá aí na descrição, também está em várias plataformas, né? E tem o link da Amazon, caso você queira fazer uma compra nessa loja, se você usar esse link, você ajuda demais o canal, né? Esse link que dá o sustento material aqui no canal, né? Vou deixar tanto o link geral quanto o link para GTO, que é vendido lá, para você conhecer aí o Onizuka, caso tenha interesse, é bem divertido. Tem também o cupom na loja da Editora Novo Século, né? Dá 30% de desconto na loja dela, Mini HQ está na descrição também. Tem que fazer o cadastro na loja primeiro para poder o cupom funcionar, mas a Novo Século tem um catálogo enorme de livros e quadrinhos, né? Caso vai fazer compra lá, 30% de desconto e também ajuda o canal. É isso, minha gente. Valeu por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.